Nosso objeto de análise é a página de produto e as especificações de um equipamento formidável. O cooktop 5 bocas Brastemp Gourmand Inox. O modelo com dupla chama, né? Isso, o BDK 90DR, de 220 volts, com trempes de ferro fundido. Mas o mais interessante é que ele ostenta um forte índice de aprovação. Tem 4,3 de 5 estrelas nas avaliações globais. Um índice que, quando a gente examina o material de perto, revela nuances brutais, sabe? Mostra o que os consumidores realmente valorizam e o que os tira completamente do sério. Sem dúvida. O que nos traz a questão central do nosso debate de hoje. Estamos diante de um verdadeiro triunfo da engenharia térmica que finalmente traz o desempenho profissional para a casa moderna? Ou este cooktop sofre de falhas fundamentais de design e ergonomia que sabotam a usabilidade diária? Para deixar claro de onde partimos, eu vou defender este equipamento como uma ferramenta de altíssima performance, rigorosamente focada na potência, segurança inquestionável e integridade dos materiais industriais. E eu vou defender a tese de que o design desse modelo sacrifica a funcionalidade prática e a viabilidade de manutenção em prol de uma estética que, num longo prazo, se mostra puramente teórica. Maravilha! Então, quando eu comecei a analisar a arquitetura desse modelo Gourmand, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a intencionalidade do design. Como assim? Não estamos olhando para um fogão de embutir comum, sabe? A Brastemp utilizou uma mesa de aço inoxidável e trempes, aquelas grades grossas em ferro fundido pesado. E o grande destaque geométrico é o queimador mega chama posicionado lá na lateral direita. Junto com aquele acendedor super automático de 3 níveis, né? Isso mesmo. A página nos mostra que 77% das avaliações globais são de 5 estrelas. Ou seja, para a grande maioria, a máquina entrega a performance prometida de forma brilhante. Olha, a promessa teórica no papel é realmente muito sedutora. O problema surge quando a gente olha para a discrepância entre essa promessa e a fricção no uso real que está relatada no material. Você diz nas avaliações negativas? Sim, as avaliações menos empolgadas expõem limitações estruturais que, para mim, são severas. A beleza do inox e a tal da potência térmica perdem completamente o sentido se a geometria básica do fogão te impede de cozinhar, entende? Mas como assim te impede? Tem evidências claríssimas de consumidores reais mostrando que a disposição do espaço e a sensibilidade extrema do material transformam a experiência num fardo. A minha grande questão é, justificar mais de R$3.000 faz sentido quando o equipamento não consegue operar plenamente sob demanda? É um ponto interessante, mas eu enxergaria isso por outro ângulo. Vamos pegar essa questão da geometria que você levantou. Você vê uma falha geométrica, já eu vejo uma sacada de arquitetura espacial genial, que eu mesma demorei um pouco para entender. Genialidade em espremer as bocas? Pensa comigo. O cooktop tem 86 centímetros de largura por 51 de profundidade. A maioria das fabricantes, talvez por pura preguiça ou fetiche por simetria visual, coloca a chama mais forte bem no centro. Que é o padrão da indústria. Exato. Mas a Brastemp pegou essa mega chama e jogou para a extrema direita. E por que isso importa? Imagina que você vai usar uma panela wok de 35 centímetros, ou uma daquelas panelas de pressão imensa, sabe? Sei. Se ela estiver no centro, o volume físico da panela e o calor radiante bloqueiam o uso de todos os 4 queimadores em volta dela. Jogando ela para a lateral, a marca aplica um conceito de cozinha industrial, o trabalho em estações. Estações de trabalho numa casa. Sim, você não precisa de todas as bocas operando com panelas gigantes ao mesmo tempo. Você isola o trabalho pesado de um lado e libera todo o resto do fogão para as panelas melhores de apoio. É pura ergonomia aplicada. Olha, desculpa, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixa eu te explicar o porquê. A sua analogia com a cozinha industrial é ótima na teoria, mas ela ignora completamente o contexto de uso do equipamento, sabe? Como assim? A panela vai esquentar do mesmo jeito? Mas cozinhas domésticas não são restaurantes segmentados por estações de trabalhos profissionais com vários sous-chefes. Elas precisam de versatilidade total. Imagina preparar um almoço de domingo em família. Tem bastante coisa no fogo. Exatamente. Você está fazendo arroz, o feijão, refogando uma carne, fervendo água. Você precisa de várias panelas médias ao mesmo tempo. Mas as 4 bocas restantes dão conta disso tranquilamente. Na verdade, não dão. E o material nos dá uma evidência empírica crucial dessa falha de conceito.
Tem um usuário identificado lá como cliente Kindle numa avaliação de 2 estrelas que descreve exatamente esse gargalo. O que ele diz? Ele diz, e eu cito, "Não conseguimos pôr panelas médias em todas as bocas de uma vez." Vamos para a física da coisa. Você tem 86 centímetros. Se você coloca uma panela grande na tal mega chama lateral, o diâmetro dela invade o espaço aéreo das bocas centrais. Certo, invade um pouco, mas... De que adianta a marca anunciar em letras garrafais 5 elementos de aquecimento se o design impede que eles coexistam com panelas normais do dia a dia? É uma ilusão de capacidade projetada para ficar bonita na vitrine. Eu até entendo a frustração desse usuário específico, de verdade. Se você tentar forçar 5 panelas de 24 centímetros ali, realmente não vai caber. Mas o que as pessoas esquecem é a física da transferência de calor. Como assim? Um queimador dupla chama dessa potência não precisa só de gás. Ele precisa de uma quantidade massiva de oxigênio circulando livremente para manter a combustão limpa e eficiente. Espera, você está dizendo que o próprio fogão se sufoca se você usar todas as bocas com panelas grandes? Exatamente. Se você aglomera 5 panelas médias ou grandes ali juntinhas, você cria na prática uma cúpula térmica. Você restringe o fluxo de oxigênio e retém monóxido de carbono no meio. Nossa! É sério. Isso não só afeta a estabilidade das chamas, que começam a oscilar e perder potência, como compromete a segurança. A disposição assimétrica força o usuário a hierarquizar o preparo. Força o usuário a se adaptar à máquina. É o que eu chamo de custo de adaptação. A panela principal fica na mega chama, com espaço para respirar, e os queimadores menores recebem panelas menores. Exige que o cozinheiro adote uma certa disciplina operacional. Tá, certo. Mas essa exigência de disciplina operacional que você menciona transborda da geometria para algo muito mais punitivo no dia a dia, a limpeza e a manutenção. Ah, a limpeza do inox. Sim, porque já que estamos falando da realidade caótica de cozinhar com panelas espremidas, uma hora a água do macarrão vai transbordar, o óleo vai espirrar, e aí entra a questão dos materiais. O mesmo perfil gourmand que promete robustez entrega uma fragilidade estética assustadora. Você diz isso por causa das manchas, né? Obviamente. Tem outro depoimento no material, também de um cliente Kindle, que relata o seguinte sobre essa mesa de inox. Se cair água, mancha. Caldo de comida, mancha. É muito complicado tirar as manchas. Em meses, o produto está com aparência envelhecida. É uma avaliação de 3 estrelas, se não me engano. Isso. E tipo, como a gente justifica um produto rotulado como premium, exigir um polimento quase técnico para não parecer que tem 10 anos de uso depois de 3 meses? Olha, eu entendo porque você pensa assim, mas me deixa te dar uma perspectiva diferente, fundamentada na própria engenharia dos materiais. Você está focando na dificuldade de limpeza apontada por alguns, mas ignora que 77% dos compradores deram nota máxima. Mas o que eles dizem da limpeza? A linguagem deles é diametralmente oposta. A cliente Floriza chama o produto de lindo e perfeito. A Rosemary atesta que é muito bonito e resistente. Sabe por que existe essa polarização tão grande nos comentários? Provavelmente porque alguns cozinham menos que os outros, né? Ou são mais tolerantes com as manchas. Não, é por causa de um mal-entendido fundamental sobre como os materiais funcionam num nível microscópico. Se você está acostumado com um fogão de vidro temperado, você tem um material quimicamente inerte perfeitamente liso. Você passa uma esponja e ele brilha. Que é o que todo mundo quer numa terça-noite. Sim, mas o verdadeiro aço inoxidável não é assim. Ele tem poros. O que torna o aço inoxidável é uma camada microscópica e invisível de óxido de cromo na superfície. Que eu imagino que reage ao calor. Exatamente. Quando o metal esquenta, ele dilata e esses microporos se abrem. Se uma gota de água rica em minerais ou uma gota de caldo de feijão, que é salgado e ácido, atinge esse aço quente, ela ataca essa camada de óxido de cromo. E aí mancha. O metal fica temporariamente desprotegido e cria uma microoxidação local. Aquilo que o cliente chama de mancha de água é, na verdade, uma reação química severa. O mesmo vale para as trempes de ferro fundido. Elas não vêm prontas para a guerra.
O ferro fundido exige um processo de cura. Que é basicamente criar uma película plástica com óleo, certo? Queimar o óleo no ferro. Isso, a polimerização. Você passa uma camada fina de óleo e aquece. Então, a frustração com as manchas não é uma falha de engenharia da Brastemp, é uma falha na expectativa do consumidor. As pessoas querem o visual imponente da cozinha do Gordon Ramsay, mas querem limpar com a mesma bucha e veja multiuso do vidro liso. A física realmente não facilita para esse lado. A física não permite isso. O inox exige limpeza no sentido do grão, com produtos específicos. Você não pode culpar um material por se comportar de acordo com a própria natureza térmica dele. Olha, a sua explicação técnica é brilhante, de verdade. Ela ilumina muito o que está acontecendo ali no nível molecular. Mas eu pego exatamente esse seu argumento para provar o meu ponto. Qual ponto? Um design de produto excelente deve ser centrado no usuário e não culpar o usuário por não ser um metalúrgico ou um engenheiro químico. Se um eletrodoméstico focado no mercado residencial exige que o cliente entenda de polimerização de óleo só para fazer um arroz com feijão sem destruir o fogão, a marca falhou na adaptação. A fricção é alta demais. Mas a durabilidade estrutural está lá, entende? O vidro quebra, o ferro fundido dura gerações. Eu concedo esse ponto, sem dúvida. A durabilidade mecânica do ferro bruto é indiscutível. Uma trempe dessas não vai estilhaçar se uma panela pesada cair em cima dela, coisa que é um pesadelo real nos cooktops de vidro. É um risco enorme. Mas aí a gente precisa elevar a discussão para o balanço de valor. Se o material exige tanto sacrifício estético e de manutenção, como o consumidor justifica tirar mais de R$ 3.000 do bolso? E é aqui que chegamos ao coração da verdadeira engenharia deste equipamento. Para mim, o argumento que solidifica e eleva o valor desse cooktop para muito além de qualquer debate sobre manchas ou geometria é um recurso mecânico vital, o sensor corta-gás. Ah, o termopar de segurança? Exatamente. A página lista isso de forma até discreta, mas isso muda tudo. O sensor corta-gás impede o vazamento caso alguma chama se apague acidentalmente. E o jeito que isso funciona é fascinante. Explica pra gente. O termopar é uma pequena sonda metálica que fica encostada na base da chama. Enquanto ela está quente, o calor gera uma corrente termoelétrica minúscula. Essa energia alimenta um pequeno ímã, uma válvula eletromagnética que mantém o gás fluindo. É pura física em ação. Ou seja, o sistema não depende da energia da tomada da casa. Perfeito. Se a água do seu macarrão transbordar e apagar a chama, ou se der um vento forte, aquela sonda esfria em questão de 2 ou 3 segundos. No momento em que esfria, a corrente para. O ímã perde a força e uma mola física fecha a válvula de gás instantaneamente. É um sistema bem robusto mesmo. Isso não é um mimo tecnológico, sabe? É uma salvaguarda inegociável. Previne explosões, asfixia. Quando você coloca a segurança da sua família na balança, ter que usar um limpa-inox específico vira uma inconveniência microscópica. É por essa engenharia invisível que se paga os R$ 3.000. Esse é um argumento muito forte, eu admito. Mas você já parou para considerar o suporte real por trás dessa engenharia toda? Eu não contesto a genialidade do termopar, a segurança fantástica. Mas o meu ponto é, o que acontece quando a infraestrutura que deveria sustentar esse produto premium desmorona? Para sintetizar a minha visão sobre o produto em si, Diga. o cooktop Brastemp Gourmand BDK 90DRR permanece sendo um instrumento formidável. Ele é destinado ao consumidor que realmente valoriza a potência de uma mega chama bem construída, que não abre mão da segurança absoluta do termopar corta-gás e que prefere a integridade do ferro fundido ao invés do vidro estético. Mesmo com a manutenção? Sim, ele exige adaptação espacial e uma rotina de manutenção técnica. Mas é um equipamento que recompensa a disciplina de quem está disposto a cuidar dele. E a minha síntese, olhando para as evidências empíricas, é que há uma dissonância severa nesse produto. Apesar da engenharia brilhante de segurança da válvula, a geometria simplesmente exclui a versatilidade necessária para uma família comum. É a tal da limitação das panelas médias. Exato. Isso,
atrelado à natureza impiedosa do inox que mancha com simples gotas de água, cria uma fricção diária exaustiva. A conta entre o que ele custa, a promessa de facilidade do mercado moderno e a qualidade de vida que ele entrega no longo prazo, infelizmente não fecha para a maioria dos usuários domésticos. Sabe, eu acho que chegamos a um ponto de concordância fantástico aqui. A análise detalhada desse cooktop ilumina um dilema eterno do design de bens de consumo. É aquele velho cabo de guerra entre as especificações técnicas de nível comercial e as necessidades práticas da casa da gente. Com certeza, a estética e o maquinário de alta performance sempre vão cobrar um pedágio alto na adaptação e na manutenção. Por isso, a nossa sugestão para quem nos ouve é: se você vai fazer um investimento desse porte, vá além das fotos bonitas com as chamas acesas. Boa dica. Analise a geometria das suas panelas, entenda a química da limpeza que aquele material vai exigir de você e, principalmente, leia as entrelinhas das políticas de devolução de produtos pesados. Você precisa entender o ecossistema completo. As peças estão na mesa. Como sempre, nosso objetivo aqui não é declarar um vencedor, mas encorajar você a pesar os prós da engenharia contra os contras da usabilidade, tudo de acordo com a sua própria rotina. Porque no fim do dia é você quem vai limpar o fogão, né? Exatamente. Um grande abraço a todos e até a próxima discussão.